Olá, boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais uma live do Projeto Escutatória. Todas as quartas, às 19 horas, estamos aqui com um tema que fala direto ao coração da gente. E esse mês, muito especial, vocês vão saber por quê, né? A gente quer já agradecer à TV7 pela transmissão e todos aqueles que estão retransmitindo também essa live do Projeto Escutatória. Nós queremos agradecer a presença aqui do nosso querido Falcone, assim que ele gosta de ser chamado. Não é isso, Armando? Isso, Armando Falcone Filho. Seja muito bem-vindo, gente. Olha, e tinha que ser um mineirinho, viu? Para o tema desse mês. Tem outros mineiros, não é só ele, não, porque nós vamos começar agora a série Chico Xavier, nesse mês de maio. Não por acaso no mês das mães, né? Olha só, a gente nem pensou nisso, mas deu certinho. Tem tudo a ver com ele. Então, nós vamos trazer temas sobre Chico Xavier e hoje nós vamos falar sobre um homem chamado amor. Chico Xavier, né? Então, esse mineirinho aqui, Falcone, simpático, contador de história, conviveu com o nosso querido Chico e vai trazer muita coisa legal para a gente escutar, né? Como nós gostamos de escutar, mesmo quem não conheceu, né, Falcone, Chico, pessoalmente, a gente gosta de escutar a história dele, né? Parece que ele está bem perto da gente, parece que ele é até amigo da gente, né? Mas parece que é assim, está falando de alguém muito próximo. Não é? Eu não. Estou longe dele. Mas é isso, gente. Eu vou fazer a descrição de imagem para os nossos irmãos que fazem uso desse recurso, tá certo? Nós estamos em dois quadros. À sua esquerda, nosso convidado, Falcone, ele é um homem branco, ele tem os cabelos grisalhos, calvos, usa óculos transparentes, ele está alisando os cabelos, usa óculos transparentes, sem armação, veste uma camisa polo do SOS Presses, que ele está representando aqui o SOS Presses. E atrás dele tem uma parede branca com várias logos do SOS Press, da FEA, que é Evoluir. Ele vai se apresentar direitinho, vocês vão ver todas as instituições que ele representa e que ele interliga aí. À sua direita, eu, Cris Mascarenhas, sou uma mulher branca, eu tenho os cabelos louros, hoje eu estou usando ele preso de lado, e eu estou usando uma blusa de cor salmão clarinha, e atrás de mim tem uma parede lilás. O nosso pano de fundo é um tom salmão de aquarela, com algumas flores discretas e algumas folhas, e abaixo, tanto à esquerda quanto à direita, logo do projeto Escutatória. Então, Falcone, meu querido, como todo trabalho espírita, você pode fazer a prece para a gente, para poder iniciarmos? Perfeito. Amigo Jesus, espíritos bons que nos assistem e protegem, que protegem e orientam o trabalho do Projeto Escutatória, da Associação dos SOS Preces espalhados pelo Brasil e pelo mundo, da nossa Fundação Espírita Allan Kardec, aqui de Juiz de Fora. Essa espiritualidade que nos fortalece, que nos ajuda a vencermos a nós mesmos. Agradecemos a todo esse esforço do mundo espiritual para que, através da doutrina espírita, tenhamos condição de fazer a nossa viagem interior e de vencer, fazendo de cada dia um novo dia com exercício do Evangelho e vivência de tudo que a doutrina espírita nos ensina. Desejamos vibrações de paz em favor de todos os internautas que estejam acompanhando o projeto agora, como daqueles que venham, caso o programa seja gravado, eu creio que sim, assistirem a posteriori. Que as bênçãos se façam de Pernambuco às Minas Gerais, se façam pelo Brasil, pela América do Sul, pelo planeta Terra, pelo nosso sistema solar. Enviamos a todos sinceros votos de paz, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos reunidos com propósitos nobres. Que assim seja. Assim seja, muito obrigada. E nós queremos dar aqui a boa noite para Vera Fátima, né? Cristina, Cris, boa noite a todos. Giselda, boa noite, irmãos. Foram as que chegaram primeiro que se manifestaram aqui no chat, né? Mas, gente, nós vamos começar a própria apresentação do Falcone, a gente estava conversando aqui no backstage.
a história dele já se entrelaça com a de Chico. Então, eu vou pedir para ele se apresentar e vocês vão ver que ele já vai começar aí a exposição dele, né, a falar sobre esse homem chamado amor. Fala um pouquinho aí, Falcone, como é que o caminho de vocês se cruzaram. Quem conhece, boa noite mais uma vez a todos. Muito obrigado, Cris, pelo convite, a todos do Projeto Escutatória. Quem conhece o mapa de Minas Gerais, parece um rosto com um nariz grande. Uberaba está lá no começo desse rosto, chama-se Triângulo Mineiro. Eu estou na zona da mata, no sentido oposto ao Triângulo Mineiro. Estou aqui próximo, nós estamos entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Juiz de Fora é mais perto do Rio do que de Belo Horizonte. Muito bem. Então, eu estava comentando com a Cris, eu abri em Juiz de Fora, em 1979, a primeira clínica de medicina tradicional chinesa registrada no estado de Minas Gerais, o Centro de Cultura Oriente-Ocidente. E comecei a frequentar aqui o Centro Espírita Ivon Costa, frequentei durante 6 anos. Mais tarde, fomos para a Fundação do Joana de Ângeles, onde ficamos 2 anos, e depois fundamos a Fundação Espírita Allan Kardec, que completa, depois de amanhã, dia 6 deste mês de maio, 35 anos. Amanhã é aniversário do Divaldo. Divaldo Pereira Franco completa amanhã 95 anos. E depois de amanhã é aniversário da FEAC e aniversário do Centro Espírita Fé e Esperança de Três Rios, que está completando 100 anos. Por que eu estou contando isso? Eu falei com a Cris que eu nasci numa cidade a 100 quilômetros de Juiz de Fora, também nas Minas Gerais, Zona da Mata, Astolfo Dutra. E a minha esposa, Kátia Vieira, era de Cataguases. É uma cidade a 120 quilômetros de Juiz de Fora, próximo a Astolfo Dutra. Teve ano que Kátia e eu viajamos maior número de vezes de Juiz de Fora para Uberaba do que de Juiz de Fora para Astolfo Dutra, Cataguases. Os nossos pais ficavam fulos da vida. Mas a gente ia atrás do Chico. Quem teve a oportunidade de conviver com o Chico era uma atração magnética, nobre, construtiva, pelo exemplo que ele foi e continua sendo para todos nós. Da porta da nossa casa, na porta da casa do Chico Xavier, 728 quilômetros cravados. Medimos isso várias vezes. Em Uberaba, fizemos amizade com vários companheiros que fazem parte da família espiritual de Chico Xavier. A gente vai citar isso, mas o primeiro contato meu com Chico Xavier foi quando eu estava com 18 para 19 anos. Eu fui fazer prova para os colégios militares. Meu sonho era ser oficial do Exército. Venho de banda de música, eu sou a 5ª geração de músicos e maestros. Eu, meu pai, meu avô, bisavô e tataravô. Meu avô foi parceiro do Ataúfo Alves nos primeiros sambas em Miraí, terra da minha mãe. Muito bem. Eu fiz as provas, passei no exame médico, eu usava naquela época o óculos fundo de garrafa. Não passei no exame médico. Passei com excelentes notas nas provas preparatórias, mas no exame médico eu fui barrado. Voltei para casa nas Minas Gerais e voltei de antena baixa. Voltei murcho. Meu pai viu que eu estava naquela situação, disse assim, eu tenho uma entrega, meu pai tinha uma tabacaria, eu tenho uma entrega de fumo para entregar em Uberaba, Uberlândia e Patos de Minas. Quer ir com o Vicente, que era o nosso braço forte para carregar e descarregar a mercadoria? Falei, vou. Só que quando eu estava aproximando do trevo, depois de Belo Horizonte, ao invés de ir para Uberaba, eu fiz o contrário. Eu fui para Patos de Minas. Dormi em Patos de Minas, deixei 1 tonelada de fumo em corda lá. No dia seguinte, levantei cedo, fui para Uberlândia. De Uberlândia, eu fui para Uberaba. E de Uberaba, eu falei com o Vicente, vou encontrar o Chico Xavier. Era um sábado, por volta de umas 2 horas da tarde. Nós já tínhamos descarregado, almoçado. Fui para a porta do hotel, tomei um banho e fui para a Comunhão Espírita Cristã. O Chico ainda trabalhava nessa época na Comunhão Espírita Cristã.
que foi a instituição montada em torno dele. Chegando lá, primeiro contato, uma fila enorme e nós fomos nos aproximando devagarzinho. Mineiro sabe como é que é, né? Chega daqui, chega dali, uma mesa grande, vários companheiros sentados em torno da mesa e uma multidão em volta. E eu no meio da multidão. Assim, foi aberto o evangelho ao acaso, como era costume no grupo, na comunhão espírita cristã, e alguém leu um trecho, e os companheiros em volta da mesa, cada um falava em torno de 10 minutos, mais ou menos, sobre o trecho. E cadê o Chico? Não tinha Chico Xavier. A cabeceira da mesa estava vazia. Eu pensei assim, será que o Chico não está aqui? Eu perguntei para uma senhora, o Chico está aqui? Ele está lá dentro psicografando. Tinha uma porta no fundo do salão com abertura na porta. E do lado de fora, uma tábua com um suporte, tipo uma prancheta, e folhas caíam ali. Folhas caíam ali. Alguém ia pegando a folha, falava o nome da pessoa e entregava. Eu fui saber depois que eram as receitas do Dr. Bezerra de Menezes. Antes de aparecer para o público, o Chico psicografava lá dentro 3, 4 horas diretas, centenas de receitas pelo Dr. Bezerra de Menezes para pessoas que chegavam mais cedo e deixavam os nomes para o receituário. Eu falei, se eu soubesse. Chegava mais cedo ainda. Por quê? À época, Cris, eu tinha uma dor de cabeça que parecia que amarrava uma tira de couro aqui e ia apertando, apertando. A sensação que eu tinha é que minha cabeça ia rachar. Rachar. Igual um ovo da Páscoa que cai no chão. Rachar. Falei, podia ter pedido uma orientação para o doutor Bezerra de Menezes. Muito bem. O tempo foi passando, a câmera vai tomando conta da gente, não tinha lugar para sentar, era em pé, e empurra de lá, empurra de cá. Quando deu, eu cheguei lá por volta de umas 7 horas, essa reunião começou por volta das 7h30, 15 para as 8. Quando deu lá para meia-noite, meia-noite e meia, a porta dos fundos abriu. E pela primeira vez, os meus olhos encontraram com a imagem do Chico Xavier fisicamente. Eu conhecia pela televisão, eu conhecia pelas fotos. Ele veio, sentou, cabeça baixa, não olhava para o povo, cabeça baixa. Dona Terezinha e o seu Wilker se viram uma xícara de chá para ele. Dona Terezinha ficava ao lado dele na cabeceira da mesa. O Chico abaixa e começa a psicografar. De repente, eu senti uma mão no meu ombro. Quando eu olhei, era Anita Borella. Anita Borella nasceu em Leopoldina. Leopoldina, Cataguases, Astolfo Dutra. Leopoldina. E consorciou-se com um cidadão de Astolfo Dutra, na minha cidade. E ela tornou-se um médium extraordinário. Tem biografia dela na internet. Anita Borella ou Anita Borella de Oliveira. Essa mulher tinha uma faculdade de efeitos físicos extraordinário, conversava com os espíritos e era algo extraordinário. E lá em Astolfo Dutra, eu já frequentava o centro espírita, eu sou de família católica, minha mãe é catequista, minha avó catequista, eu fui sacristão 5 anos, estava com o pé no seminário para ser sacerdote, topei com Allan Kardec, não dá para contar a história aqui, porque o alvo não sou eu, é o Chico, e me tornei espírita. Muito bem. Numa reunião mediúnica, Dona Anita comunicou e me disse, tenho responsabilidade como avalista da sua reencarnação no campo da mediunidade. E me deu uma série de orientações. Eu olhei, era ela que estava com a mão em mim. E ela me disse, o Chico ficou hospedado na casa dela em Astolfo Dutra. Este momento será dos mais importantes na sua atual encarnação. Aproveite-o. Afastou de mim e foi na direção do Chico. Quando ela aproximou do Chico, eu vi uma bola de luz, uma bolha de luz. Ela sorriu, deu um tchauzinho para mim e deu um passo para perto do Chico. E foi envolvida naquela bola de luz. Eu falei, gente, Dona Anita Borella me achou em Juiz. A gente fica naquela bobeira, né? Em Uberaba. Fui aproximando. Acabou a psicografia, ele psicografou algumas mensagens, psicografou Emmanuel, psicografou cartas do além, e nós fomos aproximando. E a fila foi andando.
e as pessoas chegavam com livros para ele autografar, ele falava 2, 3 palavras, o seu Pedro, na época não era o seu Pedro, não, o seu Pedro foi já no grupo da prece. O pessoal da equipe controlando para o povo não atrasar muito. Quando eu consegui chegar no Chico, já era 1h30, mais ou menos, da manhã, quase 2 horas. Ele olhou para mim, sorriu e disse assim: oi, Armandinho, que bom que você está aqui. Meu nome é Armando Falcone Filho, meu pai em Astolfo Dutra, Armando Falcone. Eu sou o Armandinho, mineiro põe, é pezinho, mãozinha, Armandinho, diminui tudo. Que bom que você está aqui. A nossa querida Anita Borella me disse que você estava na fila. Senta aqui do meu lado. E eu sentei ao lado dele. E o Chico atendeu o povo todo. Atendeu o povo todo. E eu ali, ora cochilando, ora prestando atenção, cansado da viagem e tudo mais. Quando começaram a fechar as janelas, o Chico virou para mim e disse: Emmanuel pediu para eu colocar você do meu lado para você ver como que eu atendo o povo. Você vai fazer isso milhares de vezes na sua vida. Eu atendo sentado por causa da minha idade. Você vai atender de pé, porque de pé o povo não estica a conversa. Não atenda sentado. E começou a falar. E doutor Bezerra está aqui conosco, manda te dizer que a dor de cabeça que te atormenta é mau uso da inteligência no passado. Você tem uma memória muito boa, utilize-a e continue a utilizá-la nas palestras espíritas. E Emmanuel está dizendo que você veio com defeito na vista esquerda, eu não enxergo quase nada, 3% da vista esquerda. Porque no passado você foi um guerreiro muito feroz, passou muita gente a fio de espada e pôs fogo na casa de muita gente. Não precisava disso. Você já passou pelas reencarnações mata-borrão. Agora ficou o resquício no olho. E você pediu para nessa encarnação vir com a lesão no olho para não vestir farda militar. Porque se você vestisse farda militar, a arrogância do passado voltaria toda. Você perderia a reencarnação. E eu sempre gostei de andar armado, moleque, em Astolfo Dutra, adolescente. 38 na cintura, para mim, era coisa fichinha. Tempos passados. Eu chorei muito e o Chico me deu um livro, Estante da Vida. Não é Estante da Vida, não. Me deu um livro... Daqui a pouco vem. Daqui a pouco vem. E eu fui embora. A partir daí, sempre que tinha uma viagem que passava por Uberaba, eu comecei a ir. As coisas evoluíram. Eu me casei com a Cátia, de família espírita também, e fizemos essa, enquanto as crianças não nasceram, nós fizemos essa jornada para lá e para cá, para lá e para cá, durante muitos anos. Em Uberaba, nessas jornadas, eu conheci um companheiro chamado Langerton Neves Cunha. Quem frequentou o Chico conheceu o Langerton. Era um caboclo, um mulato forte, beiçudo. E ele fundou um centro espírita em Peirópolis, que é uma pequena estação de trem entre Sacramento e Uberaba. Hoje acho que não transita mais trem naquela região. O Langerton, orientado por Eurípides Barçanufo, ele descobriu um monte de fóssil de dinossauro naquela região. E por que nós nos entendemos prontamente? A minha avó era benzedeira, raizeira. Eu trabalho com fitoterapia. O que eu aprendi com ela e com o Zé dos Santos, um negro neto de escravos. Depois eu fui estudar mais tarde. Então, no meu consultório, eu não prescrevo medicação. Eu prescrevo florais, eu prescrevo fitoterapia, eu prescrevo homeopatia, tudo natural. Nada de medicamento de farmácia. E o Langerton era raizeiro. Pronto. Foi uma festa. Passei a me hospedar na casa do Langerton. E o Langerton fazia parte da equipe que cercava, entre aspas, o Chico Xavier, para o povo não. Todo mundo queria arrancar pedaço do Chico. Era um perigo. Tinha uns fanáticos que chegavam lá que não era fácil. Um dia chegou um amigo do Chico, de Pedro Leopoldo.
Chegou lá e falou, Chico, que bom te ver. O Chico olhou para ele e disse, fulano de tal, não lembro o nome, que bom te ver. E o Chico levantou para dar um abraço nele. O cidadão vira para ele, Cris, e fala assim, Chico, vou te dar um quebra-costela. Ele abraçou o Chico com tanta força que nós ouvimos, tec, tec. O Chico falou, para, porque já quebraram duas. Quebrou o quebra-costela, Cris. O Falcone, é impressionante, assim, a capacidade, primeiro, do trabalho, né? Você estava narrando aí no início, horas trabalhando, antes de começar a reunião, já há horas psicografando os medicamentos para o doutor Bezerra de Menezes, e entrava pela madrugada, né? Uma coisa impressionante, assustadora, e ele manter esse bom humor, essa delicadeza, essa atenção com todos, apesar de todas essas horas de trabalho, né? Eu vi uma historinha dele dizendo que, assim, ele chegou uma senhora que tinha perdido um cachorro, um cachorrinho dela, e disse que ele tratou ela como se o cachorro fosse um filho. Ele entendeu a dor dela. Ele tratava os cachorros dele como se fosse gente. Exato, então tratou, valorizou a dor daquela mulher, porque ele podia ter dito, ai meu Deus, tanto caso aqui grave, né, de pessoas, e de repente, mas ele era amigo dos animais, a gente sabe também, né, mas isso fala muito, assim, como é incrível isso, e é um ensinamento para a gente do escutatório, do SOS Preces, a maneira como ele acolhia as pessoas, como se aquelas pessoas são, como se aquela pessoa que está ali na frente dele fosse única, né? Não existia mais ninguém. Na hora que ele estava ali na frente daquela pessoa era a mais importante do mundo, e ele dedicava todo o carinho, todo o apreço, atenção àquela pessoa, né? Coração maternal. Maternal. E nós temos informação de que, Chico, essa é a primeira reencarnação deste espírito nos últimos 4.000 anos em corpo masculino. Masculino, né? Há um grupo no movimento espírita, no segmento espírita, que diz que Chico foi reencarnação de Allan Kardec. Nós respeitamos aqueles que têm esse ponto de vista, mas basta estudar um mínimo de personalidades. Não bate. Não tem jeito. Chico não. É uma alma feminina, entre aspas. Cuidado com esse alma feminina que eu estou falando. No sentido assim, do acolhimento, né, da brandura, maternal, exatamente. Desde a faraó Rastazur, lá no Egito, até antes de Pedro Leopoldo, Chico é uma das médiuns que fazem parte da codificação com Allan Kardec. Né? Ele é uma das médiuns. Está no filme Allan Kardec, aparece essa médium. Quem sabe bem, quem não sabe, amém, não faz diferença nenhuma, entendeu? Então, nós respeitamos a opinião daqueles que acreditam que Chico é a reencarnação. Mas, quem tem um mínimo de bom senso vai ver que são duas personalidades díspares. Não teria nada demais o Chico ser a reencarnação de Kardec. Mas não dá. Não dá. A liga não funciona. Então, isso. O que acontece? Uma vez, nós estávamos no trabalho noturno, depois das reuniões, a gente ia para o bairro Pássaro Preto, estávamos lá, e a dona Yolanda é de São Paulo. O filho dela desencarnou. E ela foi numa caravana, era espírita, foi numa caravana, não lembro se ela era espírita atuante já. Eu sei que ela baixou em Uberaba, já no grupo da prece, para poder ter contato com o Chico. E o filho dela vem, se não me engano, o Júlio, e psicografa. Ele é um dos jovens que escreveu aquele livro Jovens no Além. Acho que é Júlio César, se não me engano. É muito nome, eu lido com muita gente e às vezes a gente embola uma coisa com a outra. Se por acaso não foi esse o nome, me desculpe. Ele psicografa pela mão do Chico uma mensagem e ela começa a fazer uma caravana uma vez por mês para ir a Uberaba. O Chico ia uma vez por mês, às quintas-feiras, para o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que o Langerton Neves Cunha fundou num sítio dele em Peirópolis, onde ele morava. Peirópolis é uma pequena vila, como eu falei ali.
E o Langerton avisava a gente: ó, o Chico vem aqui depois da manhã. O que Cátia e eu fazíamos? Picava a mula para Uberaba. Ficávamos lá e com o Langerton a gente tinha contato. Um dia, então, o que eu estou contando aí? Eu estava contando uma história e eu perdi o fio da meada. O que eu estava falando? É essa maneira como ele se relacionava, né, com as pessoas que chegavam, né, para o atendimento. E quando a gente lembra, né, como é que Jesus atuou no mundo? Jesus atuou no mundo se relacionando, né, com as pessoas. Não tinha muito segredo, não tinha nada de extraordinário. Simplesmente se escutava o outro, né, compreendia e atendia, percebia a necessidade, né? E o Chico é nessa linha, né? De se relacionar e se relacionar como se fosse íntimo da pessoa, né? Lembrei. E numa dessas caravanas que a dona Yolanda arrumou, uma vez vieram vários jovens. E o Chico entrava numa casa, fazia uma leitura, fazia uma prece, aplicava um passe, abraçava um, abraçava o outro, e a gente ali acompanhando. De repente, o Chico sai de onde estava, muda o passo e, num passo firme, dirige-se a uma jovem que estava mais ou menos próxima. Aproximou e falou um negócio no ouvido da moça. Ela ficou pálida. Ele voltou e continuou o trabalho. Ninguém ficou sabendo de nada. No dia seguinte, conversando, a pergunta estava no ar. O que o Chico falou no seu ouvido? Ela virou para nós e disse assim: o Chico chegou no meu ouvido e falou assim: minha filha, eu sou virgem de homem e sou virgem de mulher. Eu não sou o que você está pensando. Melhore os seus pensamentos em favor da sua paz. O Chico captou o pensamento dela, com aquele maneirismo dele, com aquela doçura, abraça um, abraça a outra. Ela começou a ter pensamentos duvidosos sobre o padrão moral do Chico. E muitos outros companheiros tiveram isso também. Só se atiram pedras, diz o ditado mineiro, em árvores que produzem frutos. Então, o Chico foi alvo Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Foi alvo de muitas pedradas, de muita incompreensão. Quando ele escreveu, psicografou o Nosso Lar, ô Cris, caravanas e caravanas de espiritões do interior foram bater nas portas dele lá em Pedro Leopoldo. Chico, você tá maluco? Que história que é essa de cidade no mundo espiritual? Que maluquice que é essa? E ele começou a ficar incomodado com aquilo. Emmanuel disse para ele assim: segue com o seu trabalho, porque se este está incomodando, vem uma série de outros livros do mesmo espírito. Tem um amigo nosso aqui de Juiz de Fora, já desencarnado, foi um dos meus orientadores nos primeiros anos do Espiritismo, chamado Isaltino da Silveira. E ele era amigo do Chico quando o Chico ainda morava em Pedro Leopoldo. Ele e o Adalcino Scanapiero, todos dois hoje trabalhadores no mundo espiritual. O Isaltino foi um dos fundadores do Centro Espírita Ivon Costa. Falava pelo Brasil inteiro, ele era fiscal do Banco do Brasil, ele viajava a serviço e onde ele parava, ele fazia contato com os espíritas e tudo mais. E o Isaltino nos contou que quando ele aproximou do Chico a primeira vez e abraçou o Chico virou para ele e disse: pois é, Isaltino, o nosso companheiro Venâncio Café, que é um padre aqui de Juiz de Fora, que é o espírito responsável pela cidade de Juiz de Fora, está dizendo aqui, o padre Venâncio Café, que quando você era criança, passando para a adolescência, um dia a banda de música da sua cidade, caminhando pela cidade, tocando músicas, parou em frente à sua casa. E que o maestro parou a música, deu uma pausa, daí a pouco os taróis repicaram para começar um novo dobrado. E você foi tomado de um pavor assustador, correu para dentro de casa, enfiou debaixo da cama e para te tirar de lá foi um desafio.
O Isaltino parou e disse assim, Chico, como é que você sabe disso? Nem eu lembrava disso mais. Ele disse, pois é, meu filho. Sabe o que foi? Ele disse, não. Foi o rufar de tambores na Revolução Francesa, quando você subiu o cadafalso e a guilhotina caiu. O Chico falava coisas da vida da gente, sem nunca ter conhecido a gente, citava nomes. Tem uma cidade próxima a Juiz de Fora, que o prefeito da cidade começou a causar uma revolução positiva na cidade, fazer obras, abrir frentes de trabalho, chama-se Rio Pomba. E um dia, ele bateram na porta da casa dele, ele foi abrir. Ao abrir, era um pistoleiro de aluguel. O menino dele estava do lado dele, o cara saca do revólver e começa a dar tiros nele. Ele empurra a criança de lado, recebe vários balaços no peito e cai. A viúva dele entrou em desespero, 2 filhos, um de 14 e o outro de 7 anos à época, e foi aquela confusão na cidade. Meses depois, ela foi levada por uma amiga a Uberaba. Entrou na fila e o Chico recebe o esposo dela para a psicografia, amparado por espíritos amigos. Ele psicografa 21 folhas de papel ofício para ela. E nessas 21 folhas da mensagem, ele coloca nome de 18 pessoas. Das 18, ela conhecia 3. Ela pega aqueles papéis, coloca a assinatura que ele usava quando estava encarnado e volta para casa abraçado. Chega lá e procura o vice-prefeito, que agora tinha sumido no lugar do marido, e mostra para ele. O vice-prefeito conhecia mais uns 3 ou 4 nomes. E eles começaram a procurar os demais nomes. Tiveram que procurar com o padre da cidade, com o escrivão da cidade, com aqueles patriarcas da cidade já idosos. Eram os fundadores da cidade de Rio Pomba, a maioria com mais de 80, 100 anos que haviam desencarnados. Faziam parte da história da cidade. Foram juntando retalhos. Ia no cartório e começava a procurar. A mediunidade do Chico era uma coisa extraordinária. Na fila, quando ele chegava, às vezes alguém aproximava e dizia, Chico, vê se consegue uma mensagem do meu filho. Ele dizia, não falem nada. Hoje, sem nenhuma crítica, tem médiuns que recebem cartas do além, que primeiro tem uma entrevista com os familiares, anotam um monte de coisa. O Chico não anotava nada. Não anotava nada. Quantas vezes eu vi na fila pessoas abraçarem o Chico e colocar envelope no bolso dele. Ele usava sempre paletó, camisa de manga comprida. O Chico parecia um urso. Não sei se você sabe disso. Ele tinha muitos pelos no corpo. Era um homem muito cabeludo, vamos colocar assim. O que faltava aqui sobrava pelo corpo. Então o Chico estava sempre de camisa de manga comprida. Vinha outra pessoa, daí a 3, 4 pessoas, o Chico enfiava a mão no bolso e punha o envelope no bolso dos outros. Eu perguntei para o Langerton, o que é isso, Langerton? Alguém vem e põe um envelope no bolso do Chico. Passa 4, 5, 6, 8 pessoas, o Chico... É dinheiro que estão dando para o Chico pega e passa o dinheiro para frente. Um dia, nós estávamos lá e uma senhora chegou e disse assim, Chico, eu tive aqui o mês passado. Você psicografou um livro para mim. E eu vim cá para você consertar a sua assinatura no livro. Ele falou, consertar minha assinatura? Como assim? Ela abriu e disse aqui, ó, para a prezada irmã fulana de tal, eles batiam um carimbo, um abraço, né? Alguém já colocava o nome na fila tudo direitinho, porque ele não dava conta, ele só assinava. Você escreveu Cisco Xavier. Ele olhou, deu uma risada e disse, minha filha, não vou corrigir não, porque esse é o único livro que eu escrevi certo. E a partir daquela data, o Chico colocou em milhares de livros Cisco Xavier. Um dia, os amigos... Ô Falcone, é impressionante, porque essa historinha aí do Cisco, que é engraçado,
tem tantos outros momentos que ele se coloca num lugar muito humilde, muito pequeno, né? E é uma coisa que chama até como animal, né? Ah, eu sou um animal em serviço, né? E Uma besta em serviço. uma besta. E é interessante porque isso, olha, quando a gente fala assim, o tipo de mediunidade que ele tinha, extraordinária, né? De resgatar essas histórias, sem ninguém dizer nada, como você falou. Quando a gente pensa no quanto ele era humilde, que esforço desse espírito, ou quão humilde ele não era, porque qualquer um iria se sentir envaidecido com essa capacidade de mediunidade tão extraordinária, né? Assustador. Essa humildade dele, né? Que a gente sabe que a humildade é a primeira bem-aventurança, né? Para a gente conseguir as outras. Realmente, sem humildade a gente não vai para canto nenhum. Onde é que se mistura assim a humildade com o amor? Será que a gente consegue identificar assim o que é que Chico era mais? Chico era a humildade em pessoa ou era o amor transbordando, que aí por Eu isso era diria humilde? que ele era um humilde amoroso e um amor humilde. Eu misturaria as duas coisas. A gente não sabe onde começa um e termina o outro, né? Com ele. Onde começa um, termina o outro. Verdade. Era assustador. Um dia, quando ele passou do pinga-fogo, outra remessa de espiritões foram atrás dele. Chico, você está muito vaidoso, você está aparecendo na televisão, não sei o quê. E aí, o Chico, você vai cair, você vai cair, você vai cair. O pessoal começou a falar que o Chico ia cair, ia cair. Um dia ele não aguentou mais e falou assim, eu não vou cair. Aí a turma assustou. Alguém disse, está vendo? Olha a vaidade. Como é que você diz que não vai cair? Por que você não vai cair? Ele disse, porque eu nunca me levantei. Eu sou um verme que me arrasto pelo chão. Bateram no ombro dele, ele olhou, era Emmanuel e falou assim, mais respeito com o irmão verme. O irmão verme está cumprindo 100% a missão dele. Você está cumprindo a 100% a sua missão? Mais respeito com o irmão verme. Um dia, nós chegamos em Uberaba, chegamos lá, e eu vi na fila um rapaz lá que era um parafuso a mais, um parafuso a menos, né? Aqueles que falam pelos cotovelos, era alguém com certa alteração. E daí a pouco o cara começa a falar alto. Vocês estão todo mundo na fila? Isso é uma vergonha. Eu entro na casa do Chico a hora que eu quero e eu sou a única pessoa que aplica passe no Chico. Ele era filho de uma senhora que foi beneficiada pelo Chico na juventude. E ela colocou o nome no filho de Allan Kardec. Allan Kardec da Silva, por exemplo. E aquele rapaz falando na fila que ele tinha acesso à casa do Chico, todo mundo só sabia pedir o Chico, e que o Chico só tomava passe com ele. E ele falou aquilo para os 4 cantos. Eu ouvi aquilo, aí no final da reunião, a gente tinha um bate-papo rapidinho com o Chico ali, e alguém disse, Chico, o Allan Kardec está falando lá fora que ele é o único que você deixa aplicar passe em você. Tem que falar com ele para parar com essas mentiras. O Chico vira e, na maior tranquilidade, fala assim, não é mentira, é verdade. Aí nós ficamos de cabelo em pé. O cara perguntou, mas espera aí, Chico, ele te aplica passe? É, meu filho, você viu que ele tem, assim, uma ligeira alteração nos pensamentos? Ah, tem, pois é. Então, Emmanuel me disse, ele precisa de passes, mas não aceita passe de ninguém. Então, você vai dizer para ele, quando ele cisma, não toma banho, não corta cabelo, você vai dizer para ele, ó, Emmanuel e doutor Bezerra estão dizendo que é para você cortar o cabelo, fazer a barba, tomar banho e ir lá em casa 3 vezes por semana me aplicar passe. Eu estou muito fraco. Você é a única pessoa que pode me aplicar passe. Ninguém aqui tem condições. Por isso que ele fala isso. Fui eu que autorizei ele, pelos espíritos. Aí o cara falou, isso é que é abnegação, né? Isso é que é abnegação. Como é que funciona isso? Ele disse, meu filho, você conhece lei de física? Quando um corpo aproxima do outro, a energia flui do que tem mais para o que tem menos. Não que eu tenha muita energia, mas eu tenho um pouco mais de energia do que ele. Então, ele chegava de roupa mudada, barba feita, cabelo cortado, roupa limpa. Chegava, seu Chico, vem te aplicar o passe. Vamos lá.
pegava o evangelho, alguém lia, não sei o quê, fazia a prece, ou ele fazia a prece. Ele impunha as mãos e aplicava um Que passe no lindo. Chico com toda a Fantástico. unção religiosa. Doutor Bezerra, o Emmanuel, passava para trás do Chico e ele estava em sintonia, com boa vontade. O que acontecia? Era um passe reverso. Era um passe reverso. Que Eu tive a maravilha. oportunidade de acompanhar o Chico nas visitas lá à Dona Aparecida, no Hospital do Fogo Selvagem. Lá no hospital com o doutor Inácio. E uma série de outras atividades. O Chico tinha um rol de amigos, de relacionamento muito grande. Era, foi e continua sendo uma figura respeitada. Eu não sei se você sabe, ele foi eleito o mineiro do século. O mineiro do século. Deixou para trás figuras do peso de um Juscelino Kubitschek. E entre os 100 brasileiros mais conhecidos, ele está em 6º lugar. À frente dele está Pelé, está Juscelino, tem outras pessoas importantes, mas você vê que ele está entre os 10 primeiros, não pela sua projeção social, mas pelo seu esforço de abnegação. No Natal, se não me engano, de 1977 ou 78, a Hebe Camargo levou o Chico no programa dela. Ela era muito amiga do Chico. Era antevéspera do Natal. O programa era para durar 1 hora. Durou 3 horas e foi o maior índice de audiência que aquele programa teve no canal de televisão. E no final, já extrapolando tudo, já tendo mudado toda a configuração do programa, ela perguntou para o Chico: Chico, o que nós precisamos de fazer para que todo dia seja um dia de Natal? Para que toda noite seja uma noite de Natal? O Chico parou, fez uma pausa e disse: Emmanuel está dizendo que para que toda noite, todo dia, sejam noites e dias de natais, basta apenas que nós nos tornemos pontos finais de fofoca e maledicência. É um frio que dá na barriga da gente. Não tem que raspar a cabeça, que pintar o cabelo, que Não. E é assim, né, Falcone? Eu li um livro Até Sempre, de Dona Nena Galves, e ela diz que, por exemplo, quando teve o Pinga Fogo, ela disse que aquilo ali foi um divisor, né, do espiritismo. Disse que não se sabia quando falava ele ou Emmanuel, naquele momento. Eles tinham dúvida, né? E aí a gente vê quando a fala é de espírito para espírito, né? Como se realmente não, realmente perscrutava, né, a alma da pessoa, e a mensagem vinha de uma maneira que a pessoa não tinha dúvida que era para ela e exatamente o que estava na alma dela, né? Dentro, você vê a carta dessa senhora, esposa do prefeito, 18 nomes da cidade dele, ele citou, muitos que nem ele conheceu em vida, mas que estavam ali perto ajudando e assessorando para que a psicografia acontecesse. Ô, Falcone, sabe o que eu queria pedir para você? A gente pode tomar o Chico Xavier como um homem de bem. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 17, vai descrevendo... Capítulo 17, item 3. Nossa, e assim, quando termina, diz que ali é para começar, né? A gente cansa só de ler. A gente pode tomar ele como um homem de bem. Tem uma coisa que a gente fala assim com relação à escuta, né? Que a gente é desse projeto, que diz assim: olha, não escuta o que a pessoa fala, mas escuta o que a pessoa faz, né? E isso é muito pertinente quando a gente fala sobre Chico Xavier, porque ele, de uma fala tão simples, né, tão tranquila, falava pouco, mas o que ele fazia é o próprio evangelho, né? As atitudes, as práticas, o sentimento que ele emanava, essa delicadeza de socorrer o outro, deixando parecer que o outro é que está socorrendo. Socorrendo ele. A gente não faz isso, né? A gente socorre quer dizer, fui eu que fiz,
eu que salvei, como se a gente salvasse alguém, né? Você quer falar um I pouquinho para have a the gente? power. Eu tenho a força. Eu Eu sou o tenho, cara. eu sou o cara. Cara de pau. Cara de pau. Ó, se a veneranda Joana de Ângeles, pela mediunidade do nosso querido Divaldo Franco, diz o seguinte: muitas vezes vemos espíritas falando que Jesus é um modelo e guia, mas é um modelo e guia muito longe, muito distante das nossas possibilidades. Ela então diz que se por acaso tivermos este pensamento, para que nós possamos seguir o exemplo daqueles homens e mulheres que conhecemos e que estão acertando com Jesus. Então nós podemos dizer: Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Satya Sai Baba, são espíritos, cada um na sua escola de religiosidade, cada um nas suas funções do seu programa reencarnatório, que servem de referência para nós. E dentre estes, como nós não estudamos a biografia dos demais a fundo, nós poderíamos dizer que, para nós espíritas, Chico Xavier é uma referência, é um modelo, é um protótipo para a nossa dimensão do verdadeiro homem de bem, do verdadeiro espírita. Porque no mesmo capítulo 17, se o item 3 é o homem de bem, o 4, se não me engano, é o verdadeiro espírita. Se nós vamos no capítulo 20, item 4, onde Erastus dá uma lição extraordinária, que é a missão dos espíritas, ali também Erasto vai mostrar: a nossa missão é viver o evangelho. E Chico é um evangelho de duas pernas. Por onde ele passava, ele deixava pegadas de luz. Cris, em Pedro Leopoldo e nos primeiros anos em Uberaba, durante 40 anos, não sei se você sabe disso, Chico dormia 1 hora por noite. Todos nós, querida irmã, queremos a mediunidade do Chico. Já pensou que coisa extraordinária? Põe a mão aqui, fecha o olho e vem Bezerra de Menezes, André Luiz, Alta de Souza, Maria Dolores, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Os poetas do Parnaso de Além-Túmulo. Eu pergunto: quem quer o casamento do Chico? Você sabia que o Chico era casado, ô Cris? Vou fazer uma revelação aqui. Ai, eu sei até o nome da esposa dele, né? Angina? Uma dona Angelina, dona Angina, e a outra dona Catarata. Ele dizia: o povo acha que eu sou solteiro, eu sou casado com 2 mulheres. Quando dona Angina larga, a Catarata agarra. Quando a Catarata larga, a Angina aperta. Então, muito bom. Como é que faz? O Chico trabalhava. Eu te pergunto: quem quer a angina do Chico? Quem quer a catarata do Chico? Quem quer a família do Chico, com todo o respeito aos familiares do Chico? Uma família problemática, porque o Chico era o esquisito, o Chico era o doidinho. O padre Júlio Maria, durante 13 anos, mensalmente no jornal de Pedro Leopoldo, mandava artigos para lá, descendo a lenha no Chico. As perseguições, né? Quem aguenta essas perseguições, quem é que né? aguenta? Processos. Quem as pedradas que o Chico tomou? Eu quero os espíritos. Agora, quando ele psicografa a cotovia do Nordeste. Quem que é a cotovia do Nordeste, você sabe? Não. Alta de Souza. Alta de Souza. Ele disse, eu vi ele contando isso e chorando. Quando eu psicografava as primeiras mensagens de Alta de Souza, o papel ficava todo encharcado. Eu não sabia se era eu que chorava pelos olhos de Alta de Souza ou se era Alta de Souza que chorava pelos meus olhos. O Chico recebeu mais de 1000 poetas. Ele foi poetisa em várias reencarnações. Eu sou médium de rabiscografia. Você já viu falar isso? Eu rabiscografo, não é psicografo, não. Eu rabiscografo algumas páginas
na instituição, na FEAC, eu sou o médium que é utilizado pelos espíritos para as orientações, para o receituário e tudo mais. Então, eu falo que eu rabiscografo algumas páginas. É um desafio, é um jejum, é uma oração, é uma série de cuidados para manter a sintonia com os amigos espirituais. Eu tenho amigos desencarnados que foram poetas na Terra. Elizabeth Montenário de Leopoldina, José Brasil de Niterói e vários outros amigos poetas. Eles tentam escrever poesia pela minha mão, Cris. Não sai. Não sai. Eu nunca fui poeta, eu não fui poeta, né? Nunca fui. Eu não fui poeta nas últimas encarnações, eu não tenho essas matrizes dentro de mim. Se um espírito alemão aproximar de mim, se um espírito polonês aproximar de mim e quiser falar pela minha mediunidade de psicofonia ou pela sua mediunidade de psicofonia, você e eu não precisamos saber o idioma dele, mas nós precisamos ter essas matrizes no nosso perispírito. A xenoglossia acontece pelo banco de dados na memória extracerebral do Chico. O Chico psicografou Isso é lindo, porque ele tinha o quê? O primeiro grau, que a gente chama... Quarto ano primário. Quarto ano primário. A primeira psicografia dele foi num concurso de poesias feito pelo Estado de Minas Gerais. Ele escreveu uma poesia. Aí depois disseram que ele falou com a professora assim, ele largou o papel, foi lá na frente e falou com a professora assim, tem um homem perto de mim me ditando o que eu devo escrever. A professora olhou, não viu ninguém na sala. Falou, Chico, volta para o seu lugar e escreve o que o homem está te ditando. E o espírito escreveu. E foge o nome agora do espírito, mas tem isso aí nos anais do Chico Xavier. Ele ganhou os primeiros lugares. E aí a gente sabe que o espiritismo explica, né, justamente esse arcabouço, né? Você ter na sua caixinha preta, digamos assim, no seu perispírito, essas experiências, esse conhecimento que vai se acumulando, né? Então, nessa encarnação pode até não se apresentar, como ele não teve oportunidade de terminar o estudo, mas ele tinha conhecimento, né? Quem é Chico Xavier? No livro Há 2000 anos, Chico Xavier é a filha de Públio Lentulus. Flávia. É Flávia. Teve contato com Jesus, foi curada pela imposição de Jesus. Públio Lentulus é Emmanuel. Emmanuel. Não é isso? A Lívia, daquela ponto ali, nós não temos notícias de reencarnações dela. Pelo patamar que ela subiu. Quem que era a escrava que trocou de roupa com a Lívia? Ana, né? É a Ana. A Ana é a Maria João de Deus, a mãe do Chico nessa encarnação. E vai por aí afora rolando. Então, esse espírito vem trazendo, desde a sabedoria do Velho Egito, da Velha Roma, vem acumulando experiências. E crescendo, e acertando, e equivocando-se, como qualquer um de nós. Mas quando você pergunta se ele é o homem de bem, se ainda não é, se o homem de bem tem que ser mais do que o Chico, dentre os que eu tive a oportunidade de conhecer nestes meus 67 anos, para mim, ele é a referência do homem de bem. Chico, Divaldo, Raul, Ivone a referência próxima, Pereira, né? Mais próxima, Ivone como você falou. Pereira, Zilda Gama, Dolores Bacelar, João Nunes Maia, todos são. Mas o Chico se destaca sem nenhum endeusamento, sem nenhuma santificação, mas pelo testemunho. Porque Jesus falava as palavras que todo mundo falava. O Chico falava as palavras que todo mundo falava. Mas a diferença de Jesus e do Chico para nós é que eles viviam o que falava. Coerência. Tinha coerência, né? Bem-aventurados pacíficos. Vem primeiro nas bem-aventuranças. Mas depois, Cris, vem bem-aventurados os pacificadores. Ser pacífico já é um start, já é um insight. Mas ser pacificador é mais um degrau acima.
já fala dessa hierarquia aí. A gente primeiro se pacifica para poder pacificar. Olha, tem uma contribuição aqui de Zinaide. Zinaide, eu já vi você aqui outras vezes, minha querida. Eu não sei falar o seu sobrenome. Um dia você vai me ensinar. Aí ela fala assim, ó, não é? Eu não vou me arriscar, não. E ela fala, que fantástica essa história, que bênção, Falcone, você ter convivido com o Chico, um ser que seguia tão de perto Cristo como modelo. Ela resumiu o que a gente estava falando aqui, né? Gratidão por dividir conosco as suas lembranças, né? E Vera diz, que maravilha ouvir esses exemplos de Chico Xavier. Muitos eu não conhecia. Nossa, olha, é uma bênção. E a gente assim, poderia ficar aqui horas, até amanhã, conversando, que é como eu falei no início, parece que a gente está falando de um amigo tão próximo da gente, emana tanto amor que parece que chega em cada um de nós, que a gente gosta de ouvir as histórias dele, né, que as pessoas experienciavam, e é um exemplo para a gente, né? Nós estamos a 4 minutinhos no final, eu vou deixar esses minutinhos finais, Falcone, para você ficar à vontade aí, para você trazer o que quiser. Eu vou contar um último caso mineirístico bem rápido. Muito bem, deixa eu só dizer uma coisinha aqui antes. Para quem chegou depois, é um mês todinho, Chico Xavier, a gente vai, assim, ter muitas emoções, porque ele é o amor, realmente, que a gente conhece, né, tão de perto. E a semana que vem tem uma mineirinha, viu, Conceição Magalhães, que vai estar aqui e que ela vai falar sobre as mães de Chico Xavier. Vai ser lindo também, como está sendo hoje com o Falcone. Falcone, meu querido, obrigada. Fica aí, fala a tua historinha, que a gente quer ouvir. Olha só, de Uberaba a Astolfo Dutra, a gente demorava 12 horas na volta com o caminhão vazio. Entendeu? E um dia eu estava na fila, atendi, fui abraçar o Chico no final, falei com ele, Chico, hoje eu não vou para o Langerton, eu tenho que voltar com o caminhão para carregar fumo para outro lugar. Ele me abraçou com muita energia e disse, vai com Deus, Maria te abençoe. E eu fui. Entrei no caminhão e dirigi 12 horas para chegar em Astolfo Dutra. Quando eu cheguei em Astolfo Dutra, fui tomar banho. Estava cansado, fui tomar banho. Eu tirei a minha roupa, coloquei na cadeira, entrei no chuveiro, eu tomei banho, saí do chuveiro, peguei a minha roupa, coloquei no encosto de uma cadeira na varanda. A minha mãe pegou a minha roupa para lavar, cheirou e disse para mim assim, sem vergonha, você dormiu com mulher essa noite, né? Eu virei para ele e falei, mãe, eu virei de Uberaba para Astolfo Dutra. Como é que eu dormi com mulher essa noite? Eu não dormi nem com homem, nem com mulher, nem com ninguém, dormi com volante. Ela virou e falou assim, olha a roupa. Eu peguei a roupa e cheirei. E comecei a chorar. Ela falou, o que foi, meu filho? Eu falei, mãe, cheira a roupa, a meia está perfumada, a cueca está perfumada, a camisa está perfumada, a calça está perfumada. Ela falou, o que é isso? Eu disse, Sheila. A gente abraçava o Chico e ficava encharcado de perfume da Sheila. Ela pegava ramalhetes de rosas, eu vi isso um monte de vezes, e torcia em cima da pessoa, aquilo penetrava o Chico e encharcava a gente. Se eu abraçar um homem ou uma mulher perfumados, como é que vai perfumar minha meia, vai perfumar minha cueca? Desculpa as intimidades, para você ver a natureza da coisa, como é que é. E cada vez que eu voltava de Uberaba, a minha mãe já queria cheirar a roupa. O perfume hoje é diferente, é diferente, é diferente. Então, esse é o nosso Chico. O homem amor, o homem alegria, o homem das dores, o homem das tristezas, das decepções, mas o homem que deixou em todos nós marcas do verdadeiro cristão, o protótipo do homem do bem. Onde ele estiver no mundo espiritual, um beijão. O Pai do céu te abençoe, nos abençoe, a todos que estão acompanhando. Vai ficar gravado, está sendo gravado esse programa. Vai ficar gravado, meu amor, vai ficar. Eu vou divulgar para todo mundo que puder. Vou mandar para você essa live linda, né? Estou vendo que você está aí meio emocionado, eu também me emocionei muito agora no final, né? A gente, quando você falou dessas flores caindo, realmente eu fui tocada fortemente. Então, o que a gente espera é que, assim como vocês que estiveram aqui, né, tenham se sentido tocados também, por Falcone, a gratidão a ele por ter trazido um pouquinho do Chico para a gente
para a gente lembrar, né, uma maneira de Deus dizer assim, olha, o amor existe, o amor está aí, olha aí, materializou-se aí, né, é um homem realmente chamado amor, e que vocês recebam esses ramalhetes aí de Sheilinha, que ela espremia nele, que respingue na gente também nessa noite, que a gente seja abençoado, né, e possa ter paz, e como ele, né, tem uma coerência na fala da gente e nas atitudes também, para a gente seguir seguro, né, no roteiro do Cristo, que era o que ele fazia, né, Falcone? Isso. Meu querido, Jesus te abençoe, viu? Muito obrigada. Abençoe. Estou aí de pé e a ordem, o que precisar é só falar. Um abraço para Pernambuco, um abraço para você, Cris, para todos aí do projeto Escutatório. Que delícia para vocês, para nós, né? SS Press, estamos juntos, os mineirinhos queridos do coração da gente, para todos, né, que não tem fronteiras para o amor, para Chico, né? Todo mundo sempre do lado dele, né? Muito obrigada, viu? E, gente, semana que vem, as mães de Chico, com Conceição Magalhães, diretamente das Minas Gerais também. Minas Gerais. Um abraço, fiquem com Deus. Gratidão pela presença de todos.